Olá, começamos agora mais uma aula de resolução de questões, aí como forma de preparação para o concurso da Guarda Civil Municipal de Embu das Artes aqui no estado de São Paulo. Nessa aula a gente vai resolver questões de português, né, como um simulado final, onde a gente vai resolver 10 questões de português aí para esse concurso. Lembrando que eu já tenho uma aula de português aqui no canal, mas eu resolvi gravar mais essa aula aí para complementar. Essa aula são 10 questões, pessoal. Aí eu peço que vocês deixem abaixo, depois de resolver as questões, vocês vão pausando antes da minha resolução e vão resolvendo. E depois informe quantas vocês acertaram aqui nos comentários desse vídeo. Vocês informem quantas questões vocês acertaram. Aqui, essa questão que a gente vai resolver, pessoal, foi aplicada agora em 2024 para a Prefeitura de Santa Isabel, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de Guarda Civil Municipal, pela própria banca Inepam, que é a banca que vai aplicar as provas deste concurso. Aqui diz que o verbo ir, se conjugado no presente do subjuntivo, na primeira pessoa do singular, apresenta a forma: letra A, vou; letra B, vá; letra C, irei; letra D, vai; e letra E, fosse. Então, a gente está tratando aqui do verbo ir e ele está sendo conjugado no presente do subjuntivo, na primeira pessoa do singular, o verbo ir. Aqui, pessoal, eu trouxe uma tabela para exemplificar para vocês a conjugação do verbo ir. E aqui a gente tem o tempo e o modo, né? O tempo e o modo verbal, e aqui as pessoas verbais. E aqui a gente tem que o verbo ir, se conjugado na primeira pessoa do presente no presente do subjuntivo, né? No tempo presente do modo subjuntivo na primeira pessoa do singular, ou seja, no presente do subjuntivo, a gente tem aqui na tabela, na primeira pessoa do singular, é vá, né? Então, a conjugação correta do verbo ir na primeira pessoa do presente do subjuntivo aqui na nossa tabela é vá. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, da conjugação do verbo ir no presente do subjuntivo na primeira pessoa do singular. Espero que ele vá à festa caso tenha tempo. Então, o modo subjuntivo, pessoal, é um dos modos verbais da língua portuguesa que expressa situações de incerteza, de dúvida, né, de desejo, de possibilidade, hipóteses, né, ou situações hipotéticas que dependem de uma condição para se realizarem. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Espero que eu vá à festa caso tenha tempo. É importante que eu vá ao médico para um check-up. Tomara que eu vá bem na entrevista de emprego. Então, fica meio incerto, né? Expressa uma condição de incerteza, de dúvida, e não é uma ação já realizada, e por isso está no modo subjuntivo. Portanto, a alternativa correta, né? O verbo ir no presente do subjuntivo na primeira pessoa do singular, a alternativa correta é a letra B, vá. A conjugação, como a gente viu aqui na nossa tabela. E aqui a gente passa para a questão número 2, que também é uma questão aplicada para a Prefeitura de Santa Isabel, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de Guarda Civil Municipal pela própria banca Inepam, que é a banca que vai aplicar a prova deste concurso. E aqui diz que a figura de linguagem onomatopeia, e aqui eu vou destacar, a figura de linguagem onomatopeia está presente na oração da alternativa. Letra A. Um triste fim teve aquele homem. Letra B. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Letra C. Seus olhos são duas esmeraldas. Letra D. O tic-tac desse relógio é irritante. E letra E. Pedro é forte como um touro. Então, onomatopeia, pessoal, onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz, por meio das palavras, né, sons e ruídos do ambiente, animais ou ações. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Né? O tic-tac, ele representa o som do relógio. Né? O boom, por exemplo, ele representa um som de uma explosão. O miau, ele vai representar o som de gato. E o zoom representando o som de inseto.
Então, a onomatopeia é uma figura de linguagem. A Banca Inepam costuma muito cobrar figuras de linguagem para os cargos de guardas municipais, tá? Então, a onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz por meio de palavras sons e ruídos do ambiente. Então, se a gente voltar para nossas alternativas, a gente tem aqui a letra A, né? Um triste fim teve aquele homem. Não há reprodução de som nessa frase, né? Apenas uma afirmação sobre o fim do homem, então não é. Letra B, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui temos uma aliteração, né? A repetição de sons consonantais, mas não há uma onomatopeia, né? Então, letra B está errada. Letra C, seus olhos são duas esmeraldas. Essa frase não representa sons de onomatopeia, né? É uma metáfora, né? Comparando os olhos da pessoa com esmeraldas. Então não se trata da figura de linguagem onomatopeia. Letra D, o tic-tac desse relógio é irritante. Aí sim está correta, né? O tic-tac é uma onomatopeia, né? Que imita o som do relógio, como eu dei como exemplo lá. Então, alternativa correta, letra D. E letra E está errada, porque Pedro é forte como um touro. Essa frase contém uma comparação, né? E não uma onomatopeia. Portanto, a alternativa correta é a letra D, de dado. E agora a gente passa para a questão número 3 da aula de hoje, que também foi uma questão aplicada para a Prefeitura de Santa Isabel, para o cargo de Guarda Civil Municipal, pela Banca Inepam. Diz que o numeral ordinal correspondente ao algarismo 286, então o numeral ordinal correspondente ao algarismo 286. E aí a gente tem aqui as opções, pessoal, do centésimo octogésimo sexto, do centésimo octagésimo sexto, né? Vai mudando aqui a nomenclatura. Aqui com C, o do centésimo, aqui com Z, duzentésimo, né? O octagésimo e octogésimo, vai mudando aqui as alternativas. E aqui a letra E diz que nenhuma das alternativas anteriores. Então, para a gente identificar o numeral ordinal correspondente ao algarismo 286, a gente vai aqui na nossa apostila de questões, pessoal, que eu tenho para esse concurso, uma apostila de questões somente com questões aplicadas pela Banca Inepam, que eu tenho para esse concurso aí da Guarda Municipal de Cotia. E aqui, lá na nossa apostila, na parte de língua portuguesa, vai ser a questão número 27. E aqui você tem a questão e na próxima página, pessoal, você terá a resolução. Aqui é a página 59. Na página 60 você terá a resolução, que é para primeiro você resolver e depois conferir a resolução. E aqui na nossa apostila a gente tem a resolução assim, ó. Para identificar o numeral ordinal correto para o número 286, que expressa uma posição em uma sequência, vamos analisar cada alternativa. E aqui a gente tem logo na letra A, alternativa correta, né? A palavra do centésimo representa o número 200, né? Octogésimo corresponde ao número 80 e sexto indica o número 6 e juntas formam o numeral ordinal 286. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra A. E aqui está explicado na apostila por que as outras alternativas estão incorretas, né? Qual é o elemento errado em cada uma das outras alternativas, e a alternativa correta é mesmo a letra A, como a gente vê aqui na nossa apostila de questões. Então, é do centésimo octogésimo sexto. E aqui a gente tem o seguinte, essa questão que a gente resolveu, essas três questões estão na nossa apostila de questões comentadas e gabaritadas para esse concurso aí da Guarda Municipal de Embu das Artes, pessoal. Contém aí os conteúdos de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, através de questões comentadas e gabaritadas, como a gente viu agora na questão anterior, e está disponível no formato digital, formato em PDF, onde você pode acessar, adquirir a sua apostila de questões e se preparar nos moldes daquilo que a Banca Inepam costuma cobrar nas provas de concurso, para que você chegue na prova de Embu das Artes já preparado e habituado com a banca. O link está disponível na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo, onde é só clicar e adquirir a apostila com a preparação para este concurso. Dado esse recado, pessoal, a gente continua a nossa resolução de questões. A questão número 3 é a mesma letra A, alternativa correta. A gente passa para a questão número 4. E aqui agora
A gente até então resolveu questões aplicadas pela banca Inepam. Agora eu vou trazer questões que eu mesmo elaborei nos mesmos moldes daquilo que a Inepam costuma cobrar, para a gente treinar e fazer completar esse simulado aqui de 10 questões. Aqui diz que o verbo ver, conjugado no futuro do subjuntivo, na terceira pessoa do plural, apresenta a forma. Então, a gente está tratando aqui do verbo ver. Ele está no tempo futuro, no modo subjuntivo, na terceira pessoa do plural. Qual que é a forma que ela apresenta nesse tempo e modo? E aí, letra A, vir, letra B, verão, letra C, virem, letra D, veem, letra E, virão. Então, para a gente resolver logo, pessoal, a gente tem aqui a tabela. Desse lado aqui a gente tem o tempo e o modo verbal, e aqui a gente tem as pessoas. Então, a gente vai procurar o verbo ver no futuro do subjuntivo na terceira pessoa do plural. Então, futuro do subjuntivo está aqui, ó, essa última linha da tabela. Deixa eu só corrigir aqui. O futuro do subjuntivo. E aqui na terceira pessoa do plural está aqui, ó. Então, o verbo ver no futuro do subjuntivo, né? Na terceira pessoa do plural, corresponde a virem. Então, é virem. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Exemplos do verbo ver no futuro do subjuntivo, né? No tempo futuro, no modo subjuntivo, na terceira pessoa do plural. Quando eles virem o resultado, ficarão surpresos. Se eles virem o novo filme, né, vão adorar a história. Não é se eles verem o novo filme, é se eles virem, né, quando a gente está falando aqui do futuro do subjuntivo. Quando eles virem, não quando eles verem, né? Assim que eles virem as fotos, poderão escolher as favoritas. Está errado falar assim que eles verem as fotos. É se eles virem, que a gente está falando do futuro do subjuntivo na terceira pessoa do plural. Portanto, a gente volta lá e marca a alternativa C como alternativa correta, quando eles virem. Passamos para a questão número 5 da aula de hoje. Diz que nos mesmos moldes, né, das questões que a Inepam faz aqui para a gente treinar, a forma verbal fizesse é classificada como. Então a gente vai ver aqui quanto à forma verbal fizesse. Letra A, pretérito perfeito do indicativo. Letra B, futuro do subjuntivo. Letra C, pretérito imperfeito do subjuntivo. Letra D, presente do subjuntivo. E letra E, pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, a gente tem aqui a forma verbal fizesse, né? E ela é classificada, a gente vai ver aqui, como pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha ela aqui no tempo pretérito imperfeito, né, no modo subjuntivo. Aqui ela está na primeira pessoa e também na terceira pessoa do singular. Então, fizesse está sendo uma forma verbal do pretérito imperfeito do subjuntivo, tanto da primeira pessoa como da terceira pessoa. E, portanto, a alternativa correta, se a gente voltar aqui para a nossa questão, letra C, pretérito imperfeito do subjuntivo. E agora a gente passa aqui para a questão número 6 da aula de hoje. Diz que conjuga o verbo caber no presente do subjuntivo na primeira pessoa do singular. E aí a forma correta é: letra A, caibo, letra B, caiba, letra C, cabe, letra D, caberia, e letra E, coubesse. Então a gente tem que prestar atenção, pessoal, que a gente vai conjugar o verbo caber na primeira pessoa do singular no presente do modo subjuntivo, né? Então o que a gente vai ter aqui? No presente do subjuntivo, a gente vai ter aqui na primeira pessoa do singular, a gente vai ter, ó, a gente está aqui, ó, no presente do subjuntivo, na primeira pessoa do singular, e aqui a gente tem caiba, né? Caiba. E aí a gente vai ver alguns exemplos, né, do verbo caber no presente do subjuntivo na primeira pessoa do singular. Espero que eu caiba
na equipe, pois quero contribuir com o projeto. Tomara que eu caiba na nova roupa que eu comprei para a festa. O modo subjuntivo sempre trazendo aquela ideia de incerteza, né? Aquela ideia de dúvida, não é uma certeza. Eu espero que eu caiba, né? Tomara que eu caiba. Não é uma ação já concretizada. Então, o verbo caber no presente do subjuntivo na primeira pessoa do singular é caiba. Então, a gente vem aqui e marca a letra B de bola como alternativa correta para a questão número 6. Agora a questão número 7, eu fiz uma questão parecida com aquela lá, onde cobrou o número ordinal, né, correspondente ao algarismo, que a INEPAM cobrou lá na Prefeitura de Santa Isabel. E aqui a gente tem que o número ordinal correspondente ao algarismo 543 a gente tem as opções: quingentésimo, quadragésimo terceiro, quingentésimo 43, quinhentésimo, né? Quadragésimo terceiro, quinhentésimo 43, nenhuma das alternativas anteriores. E aqui, pessoal, o número ordinal correspondente ao algarismo 543 é quingentésimo, né? Que se refere a 500, quadragésimo se refere a 40 e terceiro que se refere ao número 3. Então, é quingentésimo, quadragésimo terceiro, alternativa correta, letra A. E aí a gente passa para a questão número 8 da nossa aula de hoje, pessoal. Resolvendo as questões aqui nos moldes da Banca Inepam. E aqui a gente vai, agora a gente vai ver a forma verbal de tivesse, né? A forma verbal aqui. A forma verbal tivesse é classificada como: letra A, pretérito perfeito do indicativo; letra B, futuro do subjuntivo; letra C, pretérito imperfeito do subjuntivo; letra D, presente do subjuntivo; letra E, pretérito mais que perfeito do modo indicativo. E aqui a gente vai ver que fizesse está no pretérito imperfeito, né, do subjuntivo. A gente tem aqui tivesse e tivesse, né, tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa do singular. A mesma coisa lá que a gente tinha com fizesse. Então, tivesse, né, está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo e, portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. E aí, a gente passa para a questão número 9. Diz que a figura de linguagem hipérbole, agora a gente vai tratar de figuras de linguagem, porque é muito recorrente em provas da Inepam, tá? Aqui a gente está tratando da figura de linguagem hipérbole. A hipérbole está presente na oração da alternativa. Aqui a gente tem algumas alternativas. Letra A, ele é um gênio da matemática. Letra B, chorei rios de lágrimas ao ouvir aquela música. Letra C, ela é a luz dos meus olhos. Letra D, o vento assobiava entre as árvores. E letra E, a casa está silenciosa como uma biblioteca. Então, pessoal, a figura de linguagem hipérbole, né, o que acontece? A hipérbole ela é uma figura de linguagem que consiste em usar o exagero, né? Ela usa o exagero intencional para intensificar uma ideia ou emoção, tornando-a mais expressiva. E aqui eu trouxe um exemplo: estou morrendo de fome, para dizer que a pessoa está com muita fome. Então ele está exagerando, está dizendo que está morrendo, né? O morrendo aqui ele caracteriza o uso da figura de linguagem hipérbole. Então é um exagero intencional para intensificar uma ideia ou uma emoção. Então, se a gente voltar para a nossa, sabendo da definição de hipérbole, se a gente voltar para a análise das nossas alternativas, a gente tem a letra A, ele é um gênio da matemática. Está errada, não é uma hipérbole, trata-se de uma metáfora, né? Então, a gente elimina. Chorei rios de lágrimas ao ouvir aquela música, né? Está correto aqui, pessoal, pois rios de lágrimas representam um exagero para enfatizar a quantidade de lágrimas. Então, rios de lágrimas aqui caracteriza a figura de linguagem da hipérbole. Então, está correta a letra B. A letra C diz que ela é a luz dos meus olhos. Está errada, né? Não é uma hipérbole, também é uma metáfora.
A letra D diz que o vento assobiava entre as árvores. Então, não é um hipérbole, pessoal. É uma personificação, né? Uma prosopopeia. Ou prosopopeia ou personificação pode ser chamada essa figura de linguagem aqui, que personifica, né? Seres inanimados. Letra E. A casa está silenciosa como uma biblioteca. Né? A casa está silenciosa como uma biblioteca. Está errada também. Não é hipérbole, é uma comparação, né? Que é feita. Então, não se trata de hipérbole. Então, a alternativa correta é mesmo a letra B. Questão número 10 agora, pessoal. A última questão nesse nosso simulado final, aqui como preparando vocês aí para a prova de Embu das Artes, mais uma questão tratando de figura de linguagem devido à recorrência desse assunto em provas da Banca Inepam. E aqui a gente vai tratar da figura de linguagem da antítese. Letra A. A figura de linguagem antítese está presente na oração da alternativa. Aí a gente tem aqui as alternativas. Letra A. A vida é uma caixinha de surpresas. Letra B. O amor e o ódio vivem lado a lado em muitos corações. Letra C. Ele estava pálido como um fantasma. Letra D. A árvore dançava ao vento. E letra E. Ela dorme como um anjo. Então, vamos definir primeiro o que é antítese, né? O que é a figura de linguagem antítese. A antítese, pessoal, é uma figura de linguagem que coloca as ideias opostas, né, o contraste lado a lado para destacar suas diferenças. Então, aqui eu trouxe um exemplo que ele vive entre o amor e o ódio. O amor é contrário ao ódio e a antítese ela coloca essas ideias lado a lado, destacando as suas diferenças. E aqui, se a gente voltar para a análise das nossas alternativas, a vida é uma caixinha de surpresas, não é uma antítese, né? É uma metáfora. Letra B. O amor e o ódio vivem lado a lado em muitos corações. Aqui está correto, pessoal, né? Porque como eu trouxe lá no exemplo, o amor e o ódio estabelecem uma relação de oposição, né? De contrariedade, de contraste, e, portanto, está correta essa definição. Aqui está sendo utilizada, quando destaca o amor e ódio, está sendo utilizada a figura de linguagem da antítese. Então, letra B, alternativa correta. E aí a letra C diz que estava pálido como um fantasma, não é antítese, não é uma comparação, pálido como um fantasma. Letra D, a árvore dançava ao vento, está errado, representa uma personificação, né? A figura de linguagem da personificação, porque atribui características de seres humanos, né? A seres inanimados e, portanto, está errada a letra D. E a letra E diz que ela dorme como um anjo, né? Não é uma antítese, também é uma comparação, e aqui está o como estabelecendo essa comparação. Portanto, a alternativa correta para a questão número 10 é mesmo a letra B de bola. Então, pessoal, a gente termina por aqui a aula de hoje. Foram 10 questões que a gente resolveu. Foram questões da Banca Inepam e depois questões nos mesmos moldes da Banca Inepam, treinando vocês aí para esse concurso da Guarda Municipal de Embu das Artes. Deixem aí nos comentários, pessoal, quantas questões vocês acertaram. Se foram 8 questões das 10, se foram 9 questões das 10, se foram 7 questões das 10. Vão deixando aí nos comentários, né, para a gente poder ter essa interação. E a apostila com as questões comentadas e gabaritadas para esse concurso, abordando todo o conteúdo do edital, com questões somente da Banca Inepam, está aqui no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário desse vídeo fixado para que você acesse e faça a sua preparação. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né? Se inscreva no canal para sempre receber aulas como esta, deixe seu gostei para ajudar na divulgação e até a próxima.